Olá, poesia e humor em defesa de uma cultura. O poeta G.C. Quirino, nosso entrevistado de hoje, atualizou a tradição dos recitais de poesia popular, muito comuns no Nordeste. O resultado são espetáculos sempre lotados de pessoas ávidas por ouvir a mais pura verve do humor e da poética do homem comum. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, a prosa forte e marcante de Ana Paula Maia, autora do romance De Gados e Homens, e Márcio Ribeiro Leite, que escreveu Pelas Frestas do Telhado. Agora a gente conversa com G.C. Quirino. G.C., bom, vamos falar um pouco, a sua poesia, que é uma releitura da poesia popular nordestina, né? Que é uma coisa interessantíssima. Mas que você usa muito do humor, né? Quer dizer, como é que você transita exatamente nesse universo entre o humor e a poética nordestina? Bom, na realidade eu costumo até dizer que antes do poeta G.C. Quirino nasceu o declamador G.C. Quirino. Eu sou de Campina Grande. Campina Grande, na década de 70, havia uma efervescência muito grande com aqueles festivais de viola. E foi aí quando eu conheci a poesia de Zé Laurentino, que é da cidade de Puxinanã, é um lugarejo junto de Campina Grande. E Zé Laurentino tem muito esse viés do humor. E era exatamente o lado mais, dentro da cantoria, aquele mais esperado, né? Era Zé Laurentino contar aquelas histórias. E eu declamava, eu sempre fui de declamar. Depois eu conheci a poesia de Renato Caldas, que é do Rio Grande do Norte. E Renato Caldas tem uma sutileza, que ele tem um lado assim mais ou menos lírico e um filete de humor. Tem uma que ele diz assim: ô menina, me responda sem se rir e sem chorar. Por que tu remexe tanto quando vê homem passar? Tu passa aí rebolando, remexendo, parece até que nós homens nem tem zóio e nem tá vendo. Ah, se eu fosse a autoridade, se eu tivesse algum valor, eu botava na cadeia esse teu remexedor. E as depois dele bem preso num cantinho, bem guardado, eu dizia: minha filha, remexe pro delegado. Então, isso eu diria que o humor foi uma necessidade que eu encontrei para me impor em sala de aula. Eu sempre fui uma pessoa extremamente reservada, entendeu? E era ofuscado assim pelos mais velhos, mas diante da palavra, diante da poesia, de um causo, eu era muito respeitado, entendeu? As pessoas paravam para ouvir e tal, era o momento quando eu encontrava autoridade. Então eu digo, acho que o caminho é por aqui. Aí eu declamava muito as poesias dessa linha de Zé Laurentino e Renato Caldas, e depois eu passei a fazer a minha própria poesia. Agora, quando é que começa esse seu trabalho com a poesia mesmo? Né? Quando é que começa você a fazer a sua própria poesia? A minha própria poesia eu acho que começou já na época do ginásio, essa coisa toda, mas eu não tinha o cuidado de guardar. Eu fazia e eu mesmo não valorizava, né? Um pouco depois, quando eu digo, esses mini recitais que eu fazia assim, para pequenos grupos já era assim valorizado, eu passei a introduzir alguma coisa minha, mas ligada sempre ao lado hilariante da palavra, sabe? Não a poesia propriamente dita. Aí foi aí quando eu comecei a ler um pouco mais de poesia de outros poetas, inclusive, né? Tem uma coisa curiosa que é o lado da visão romântica do interior, que isso aí foi uma visão própria minha, que eu tive uma convivência muito próxima com os sertões. Aí é onde a gente vê a riqueza das nossas tradições, que são ofuscadas e tal. Aí eu comecei a fazer, eu acho que na década de 70 e tal, mas eu comecei a guardar um pouco depois. E em 1996 publiquei o primeiro livro, porque muita gente dizia, por que você não publica? Me via nos palcos e perguntava por que eu não publicava. Então eu conheci o pessoal das edições Bagaço em 1996 e publiquei o primeiro livro, que me surpreendeu bastante, né? Porque foi assim recebido por todos assim, eu fui recebido com honras de chefe de Estado. E naquela época, digamos assim, o carro-chefe, ainda hoje é um dos poemas que mais a gente tem uma identidade com o público, que é o Paisagem do Interior, onde eu faço a descrição pormenorizada da cidade do interior. E aí onde eu procurei valorizar muito esse lado descritivo da poesia.
Há uma coisa interessante na sua poesia, porque você acaba não só apanhando essa tradição picaresca até do Nordeste, mas você acaba dialogando com outros poetas canônicos, como Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos, né? Quer dizer, há também de dar uma certa graça à seriedade que era a poesia desse pessoal, né? Quer dizer, como é esse trabalho também? A pesquisa que eu faço, quando eu tenho um tema, muitas vezes eu sou muito de anotar, eu tenho anotações em talão de cheque, em gravador na porta do carro, tudo no mundo, e coloco num caderno que eu chamo de tamborete de dados. Então, muitas vezes, quando eu tenho o tema, eu vou pesquisar muito em cima disso aqui. Então, é uma coisa feita com muita minúcia, sabe? Então, são palavras, são pequenas coisas. Teve um poema que eu fiz, que é a descrição de um endereço de um matuto, que eu encontrei num sebo um livro só com estilos de cerca do sertão, sabe? Cerca de vara, cerca de não sei o que e tal. E eu pesquisei isso aí e coloquei essas cercas. E isso emociona as pessoas. Essas pessoas, porque hoje, né, ninguém toca mais nesse tipo de assunto. As pessoas que têm as suas bases interioranas, de repente ele vê, a gente descrevendo aquele caminho, ele vê o caminho do trajeto dele para casa, do interior. Então, essa particularidade de pesquisar, isso aí é uma coisa que eu faço com muito zelo, até mesmo pelo respeito que essas coisas merecem, né? Mas você tem uma temática que eu acho curiosíssima, porque você faz poema para o Parafuso do Cabo de Serrote, para a Colher de Pedreiro. A descrição de uma venda, né? Né? Quer dizer, tem... agora você fez para o Papel da Bodega. Papel da Bodega. Né? Mas o Papel de Bodega foi o seguinte. O lado musical, eu sou compositor, eu faço composições, tal, e os poemas, os causos, eu faço os causos também, o causo com começo, meio e fim, né? E o Papel de Bodega, eu estava escutando uma música de Adelino Moreira, belíssima, que você conhece muito, que chama-se Boneca de Trapo. Boneca de trapo, pedaço da vida, minha vida perdida no mundo a rolar, né? Bagaço de gente que inconsciente. Então, essa métrica da boneca de trapo, eu fiquei com isso na cabeça, né? Boneca de trapo, pedaço da vida. E eu depois trabalhando com essa questão do nome do livro, que eu tinha o nome do livro, mas não tinha o poema. Eu digo, o livro vai ser Papel de Bodega, porque foi uma caderneta de fiado que um amigo meu, Zé Lito Nunes, me deu, né? Dos anos 90, ele me deu e eu guardei aquela caderneta de fiado com aquelas contas feitas à mão. E eu disse, isso aqui dá uma boa capa do livro Papel de Bodega. Agora eu não tenho um poema. Eu, com a música de Adelino Moreira na cabeça, aí eu fiz... Se eu cantar, fica em cima da música, eu digo assim... Papel de bodega do pé da balança, de cores tão cinza, tão verde e encarnado, que fica do lado do papel de seda, que até a manteiga embrulhava em retalhos. Papel eu te quero nos supermercados, nas lojas de grife, em tudo afinal. Prefiro esse embrulho que a moda rejeita, dizendo tratar-se de um embrulho banal. Papel encorpado de açougues e frios, melhores que os plásticos que vivem a voar. São plásticos das noites que sobram nas ruas, que entopem bueiros, que afogam lugar. Papel de bodega, tu não avalias, tamanha alegria trarias. Por quê? Prefiro o teu jeito faceiro e fecundo, e aqui nesse mundo faz falta você. Então, se eu colocar na música de Adelino Moreira, vai dizer assim, papel de bodega, do pé da balança, de cores tão cinza, tão verde encarnada. Mas é uma coisa interessante isso, né? Quer dizer, você, a forma como esses poemas lhe chegam, né? Quer dizer, diante de uma necessidade de se fazer um título. Eu tenho um título. Né? Agora, e a questão dos causos? Porque há uma tradição muito grande nos causos. Luiz Gonzaga fez, o Ascenso Ferreira fazia muito isso, né? Quer dizer, de certa forma, o seu trabalho hoje demonstra que esse tipo de cultura ainda está muito literatura viva. Oral, né? Essa coisa da literatura oral, né? Quer dizer, está muito viva ainda no Nordeste, né? É muito presente. Eu moro numa cidade interior. Eu sou de Campina Grande, moro em Itabaiana há 29 anos.
E lá em Itabaiana é um lugar pequenininho e tal, e muitas coisas acontecem ali no dia a dia, né? Então tem coisas assim que precisa apenas a gente melhorar a verdade. Acontece uma coisa e a gente melhora, né? E tem uma amiga da minha mulher que disse, mas Dina, aconteceu uma coisa com o painho que se GCE soubesse, ele contava no teatro. Aí minha mulher disse, conta a ele. Aí ela veio me contar. O pai dela bebia muito, sabe? Era um tomador de cerveja profissional, tinha uma barrigona e tal. Ele chegou na farmácia lá, aí ele disse, ô Renata, por favor, me dê aquele remédio Bram. Ele fez, começa o Pedro e fez Bram de 150 miligramas. Tem o de 150 e o de 300. Eu quero o de 150. Eu falei, seu Pedro, não tem esse remédio, não. Bram. Ele fez, tem, eu só compro aqui. Eu só compro aqui. E você se vira, tira dessa prateleira aí. Ou é dessa ou é dessa. Renata virou-se, estava na prateleira, da letra A para a letra B. Aí fez, seu Pedro, aí eu lamento muito, mas o remédio não existe, não. Não tem. Tem, minha filha, eu só compro aqui, Renata. Aí ele fez, eu vou comprar no outro canto, não tem problema não. Quando ele ia saindo, a Renata chamou ele. Aí disse assim, ô, seu Pedro, vem cá. Vamos ver se a gente descobre para que esse remédio. O senhor toma esse remédio para quê? Ele disse, ô Renata, tu não sabe que eu gosto de tomar uma cervejada grande? Então eu fui para um gastro. E o gastro passou esse remédio para mim, para proteger o estômago. Aí Renata disse, ô seu Pedro, me diga uma coisa, o nome desse remédio não é Antac, não. Aí ele disse, é Antac, minha filha, é que eu misturei as cervejas. Quer dizer, eu conhecia o seu Pedro, a Renata conheço, a bodega. Então, esse cenário todo, quando eu conto, eu tenho um cineminha na minha cabeça, tá entendendo? Então, agora, a questão de levar para o palco é só melhorar a verdade, né? Aconteceu isso e isso, foi duas. Né? Agora, há também os casos que você são inventa, escritos, quer dizer, são escritos mesmo, né? Além dessa... E parece que todos esses casos convergem para você, né? A pessoa certa no lugar. Exato, né? Quer dizer, como é isso também? Muitas pessoas me procuram com o intuito, né, de ver que há uma espécie de valorização nisso, ou seja, não é, inclusive uma coisa que no dia a dia eu até tenho uma certa reserva quando a pessoa diz, você conta aquela piada. Eu falo, isso não é piada, isso é um caos. É diferente, né? Porque tem um viés de uma acontecência, né? Muitas vezes se perdeu até a grande verdade daquele de onde veio, a origem e tudo, mas ele tem um viés de uma acontecência. E muitas pessoas me procuram. Agora, os que eu escrevo, aí já são mais ou menos de pequenas histórias que são curtíssimas, aí eu faço uma maior e vou encaixando elas por ali, né? Tem umas que são de amigos meus mesmo, como a de Jordão, que eu morei, aliás, eu tinha um apoio na casa de Jordão, que era para quando eu vinha, eu passava uma festa, uma noite, eu dormia por lá e tal, e Jordão desceu, foi para uma barraca comer lá, uma sopa, e ele pediu à mulher lá, disse assim, Dona Maria, me dê uma sopa. Aí ela trouxe a sopa, e a sopa estava com gosto de Detefon. Aí quando ele tomou a sopa, ele disse, rapaz, essa sopa tá ruim demais. Aí chamou o Roberto e fez, Roberto, prova aqui, essa sopa tá com gosto ruim. Aí ele provou e disse, não, isso está Detefon puro, está com gosto de Detefon. Aí devolveu a sopa e disse, Dona Maria, olha, vem cá, essa sopa não presta não, essa sopa está com gosto de Detefon. Ela disse, também, vocês não têm quem entenda. Um dia é com gosto de barata, a gente dá um jeito. Então, isso foi um fato que aconteceu na década de 70, isso foi em 76, eu sei até o ano, né? GC, conta aquela, rapaz. Agora, GC, a questão desses recitais de poesia, acabou criando-se uma cultura nova lá. O próprio Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, tem isso, né? Quer dizer, de recitar, de levar para os palcos. Isso que era uma coisa que se fazia de maneira corriqueira lá pelo Nordeste, né? Fazia num segmento dos festivais de viola, de cantadores, né? E tinha os poetas, e agora esses pequenos recitais já estão acontecendo em bares, em pequenos encontros, em escolas. Uma coisa que é importante é como isso está sendo explorado nas escolas. Nós fizemos os livros Paisagem Interior, Agruras da Lata d'Água,
depois veio o Prosa Morena, Bandeira Nordestina, Berro Novo, que é o mais recente, agora está saindo o Papel de Bodega. E todos esses livros, eles são muito trabalhados em sala de aula, porque as pessoas, os professores encontram em várias situações uma forma didática, né, de trabalhar aquilo em sala de aula. E aí aparece aí uma oportunidade da gente atuar em encontros literários, que são as bienais, essa coisa toda. Então, muitos desses poetas, às vezes outros que são só recitadores, então eles são sempre procurados para atuarem nesses encontros, nessas bienais de livro e tudo mais. E há uma coisa interessante, porque eu lembro que na minha adolescência lá no Nordeste havia um certo, não era preconceito, já havia uma certa receptividade desse trabalho, a partir do trabalho de músicos como Quinteto Violado, mas havia uma certa preservação disso num outro ambiente, né? Quer dizer, essa geração de vocês acabou trazendo isso para o respeito maior dessa cultura, né? Quer dizer, há um trabalho também nisso, de valorização da cultura como um todo, quer dizer, não é só a piada, o caos. A pesquisa que está ali, né? Isso aconteceu muito comigo, porque eu comecei fazendo apresentações muito na área corporativa, para empresas, né? Então, antes de atingir as rádios, os teatros, com bilheteria, com essa coisa toda, eu já estava circulando com uma certa facilidade dentro de eventos corporativos. E foi exatamente a partir de Pernambuco. Pernambuco há uma valorização muito grande nisso, né? Eu sou paraibano, mas a Paraíba começou muito depois. Mas a partir de Pernambuco eu comecei fazendo em congressos, encontros. Então eles reservavam aquele espaço, assim, um espaço cultural, né? E não necessariamente relativo ao humor. Era um espaço cultural, então eu entrava como um poeta que chegava ali e tinha muita gente que fazia assim: rapaz, a gente passou o dia todo aqui ralando naquele negócio e vem um poeta, 8 horas da noite. Então é aí onde a gente tem que ter uma certa habilidade para saber lidar com o olho no olho, né? Então a gente, quando chega e vê aquele pessoal cansado, a gente conta logo uma história bem, mesmo com poesia, né? Mas a gente conta uma história que acorda as pessoas. A partir dali você começa a brincar. Então eu consegui um certo trânsito nessa área e bem depois, já bastante conhecido em empresas como Chesf, como Petrobras, como Volkswagen, Banco do Brasil, enfim, o meu trabalho chega na rádio. Então chegou pelo inverso, né? Transitou bem nas empresas, essa coisa toda, depois chegou no rádio. Aí o grande público teve conhecimento que foi através exatamente de Geraldo Freire. Agora, é uma trajetória curiosa. Você que é arquiteto, formado, sou arquiteto, na arquitetura. Sim, e a minha atividade nas apresentações começou exatamente na minha área de arquitetura. Eu, como arquiteto, fazia apresentações nas empresas que eu trabalhava com arquitetura, que eu sempre trabalhei com empresas grandes. E aí, hoje você praticamente deixou a arquitetura, né? Deixei a arquitetura. Já faz algum tempo. Tenho ainda alguma ocupação como arquiteto, mas, digamos assim, do lado afetivo com o cliente, né? O cliente fez isso aqui você tem que mexer. Entendeu? E teve uma vez que eu fiquei com uma espécie assim, de débito com a arquitetura, com a poesia para a arquitetura. Eu fiz um poema que chama-se A Cumieira de Aroeira, lá da Casa Grande, que é a cumieira descrevendo uma planta baixa, uma planta falada, toda descrita, com móveis, com tudo que tem em cima, uma casa sertaneja, né? Tem pessoas que se emocionam na plateia, essa coisa toda. Agora, é de certa forma um trabalho curioso, né? Porque a receptividade disso acaba não se dando só no ambiente do Nordeste, né? Você acaba tendo um público em todo. Então, quer dizer, não é apenas aquele público que, de certa forma, vivenciou isso que você fala nos seus poemas, né? Mas há uma paridade muito... Tem público no Rio Grande do Sul, em São Paulo e tal. Quer dizer, são pessoas que não viveram essa realidade, né? Quer dizer, como é a receptividade desse público também? Essa penetração, digamos assim, no público lá de fora, começou muito a partir do livro Prosa Morena.
E o livro Prosa Morena, atendendo a pedidos e algumas ameaças, a gente colocou o CD dentro do livro, né? Que as pessoas diziam, por que você não grava? A gente colocou o CD dentro do livro Prosa Morena. Isso foi em 2001. Aí, esse CD foi que abriu o grande leque de exposição, porque o livro era uma coisa mais intimista, né? Então, o poema Vou-me Embora para o Passado, que é um poema que dura 8 minutos e meio, que é exatamente uma paródia feita em cima da obra de Manuel Bandeira, esse poema, Vou-me Embora para o Passado, Parafuso de Cabo de Serrote, Comício de Beco Estreito, então, e Mané Cabelim, então foram, eu diria assim, que dentro dos segmentos, é segmento saudosista, Vou-me Embora para o Passado, Comício de Beco Estreito, dentro da crítica hilariante política, crítica política, que é de vez em quando eu gosto de colocar o dedo lá na situação política, que é muito caricata. Parafuso de Cabo de Serrote, é um poema descritivo. E o Mané Cabelim é um caos com começo, meio e fim, inclusive terminou virando a saga de Mané Cabelim, que já vai com 4, né? Entendeu? Todo livro ele se mete. Então, esse poema, Vamos Embora para o Passado, ele é assim o carro-chefe dessa penetração em vários territórios, né? Eu recebi telefonemas assim, por exemplo, da família de José Rosenblit. Falei com ele, inclusive com a voz, ele tinha uma coisa qualquer de um AVC, mas ele emocionado, agradecendo porque eu falei na Rosenblit, no poema dele. Recebi telefonemas de donos da fábrica de chapéu, tem o nome de 2 chapéus que eu falo de São Paulo. Esqueço agora, porque eu só sei dizer no poema. Dentro do poema, né? Então, tem gente que manda pelo correio uma garantia de um refrigerador daquela década, né? Porque eu falo em produtos, né? Falo em cenas do passado, essa coisa toda. Então, é uma mistura muito grande. São 8 minutos e meio falando de coisas do passado. Então, esse aí foi o grande leque. Depois eu comecei a receber esse poema, já eles colocando aquelas imagens, eu mesmo já recebi, então isso foi para todo canto. Aí é onde entra, vai para o exterior, porque quem é nordestino ou quem é brasileiro, o cara manda logo, né? Teve uma vez que eu recebi um telefonema do Timor-Leste. Era uma soldada, ou uma soldado da Força de Paz, da ONU. Força de Paz, então. Da ONU, entendeu? Que era de Alagoas e recebeu os poemas lá, essa coisa toda. Então, em todos os rincões mais distantes, ou seja, de norte a sul, as pessoas foram tomando conhecimento e depois a minha presença já foi se chegando nesses locais, ou com espetáculo, ou através de televisão, de alguma coisa desse. E a internet, né? De Volta para o Passado eu recebi no e-mail com aquela arrumação e tal, né? Mas é isso. GC, obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Leituras. É sempre muito bom conversar com você. Obrigado. Agradeço eu. Construir narrativas a partir de personagens fortes, marcantes. Este parece ser o movimento crescente em nossa literatura. Aos poucos, os novos autores estão esquecendo o privilégio das ações para se debruçarem na psicologia dos personagens. Esta, por exemplo, é uma das marcas mais constantes da escritora Ana Paula Maia, que está lançando um novo romance, De Gados e Homens, pela Record. Sua prosa, sempre escatológica, toca fundo na mais intensa miséria humana para tirar dali todas as condicionantes sociais que conduzem os homens. O cenário do romance é um matadouro de gado e o protagonista é Edgar Wilson, um machante que conhece os segredos da piedade animal, que trata os bois com a delicadeza necessária para que não se estrague a carne, mas que não consegue ver a humanidade que o cerca com a mesma condescendência. Esta veia de contradição é que faz da prosa de Ana Paula um mar de reflexão sobre a desumanização dos homens. Ninguém em seus romances pode ser visto como herói. No entanto, todos são vítimas de uma miséria tão real quanto inquietante. Uma obra firme e definitiva. Até onde a miséria pode conduzir à formação do caráter de uma pessoa? Usando de um enredo convencional,
uma mulher que sai da miséria para a riqueza, o escritor Márcio Ribeiro Leite faz em seu novo romance Pelas Frestas do Telhado, lançado pela Novo Século, uma ponte para se refletir sobre o que é o homem moderno, um homem marcado pelo individualismo e a indiferença. Valdirene, a protagonista, detesta até a lembrança da miséria que viveu e, para apagar qualquer rastro deste tempo, segue atropelando todos e tudo. Isso faz uma espécie de síntese da ambição moderna. E aí cresce o aspecto psicológico do romance, que, escrito na primeira pessoa, traz um testemunho suspeito. Mesmo assim, consegue dosar as pretensões do autor, formatar um texto tenso e denso, aos modos dos nossos caminhos de nossa nova prosa. Para entender o homem moderno, de Gados e Homens, de Ana Paula Maia, e Pelas Frestas do Telhado, de Márcio Ribeiro Leite. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.